voltamos. Eles só dão 1 hora. 1 hora é pouco. Estamos aí? Todos presentes? Me abandonaram? Cadê o povo? Ah, Carol. Que susto. Pensei que vocês tinham me abandonado. Ave Maria. Oi, Renata. Que prazer. Cássia. Já tirei a tua falta, Carol. Renata, já tirei a tua falta também. Vou já lançar falta pro ursinho lindo, maravilhoso. Joyce. Cadê o Alex, o William? Verlane. Cadê o William, aquele pacote? Eu já dá falta. Ô, Verlane, que prazer. Muito prazer mesmo. Então, olha, como nós estávamos vendo, o que seriam os bens que seriam considerados exclusivos. Lembra que a participação final nos aquestos, ela depende de um rigoroso controle contábil. Por quê? Tu não podes dispor de bem imóvel sem a autorização do cônjuge, que a outorga. Tu não podes alienar o bem sem a outorga do cônjuge. Aí tu diz, mas o bem é meu, ele é um bem exclusivo, ele é meu antes de eu casar, eu já tinha esse bem, eu não posso vender o meu imóvel? Não. Ah, mas por que eu não posso fazer isso? É porque isso depende de um rigoroso controle contábil. Esse rigoroso controle contábil, ele vai determinar aqui a possibilidade do cônjuge ele vir a fraudar a meação, que é chamado também de aquesto. Então isso possibilita. Tu imaginas a seguinte situação: tu entras numa sociedade conjugal da participação final nos aquestos com 500 mil, com um imóvel que vale 500 mil. O teu cônjuge, ele entra com um imóvel que custa 700 mil. O que tu fazes? Durante o casamento, tu vais e vendes esse teu imóvel por um valor muito mais alto, porque ele teve uma valorização, sem pedir autorização desse cônjuge. Aí tu vais e começa a transferir valor da tua rentabilidade para a tua mãe. Tu fazes doações para tua mãe. Aí o teu cônjuge, ele pega e te chama. Vamos investir ali, vamos comprar um imóvel na rua tal, ele está custando 500 mil. Como tu vendeste o teu imóvel por 700 mil, tu entrarias com 250 e eu com 250. Aí tu diz, mas eu não tenho 250. Não tenho, porque eu fiz uma doação para minha mãe. Eu vendi o imóvel era meu antes de eu casar, eu vendi e dei para minha mãe o valor.
eu só tenho 50 mil na minha conta. Aí o cônjuge, ele pega e entra com 450 e tu entra com 50 mil. Quando chegar na meação, ele vai dizer que esse bem que consta como aquesto, ele é aquesto porque tu participaste. Só que, o que acontece? Tu das 50 mil. Tu estás entendendo? É por isso que ele diz, olha, se tu fores vender, tu tens que ter autorização do outro. E ainda tem mais. Tem cônjuge que vende, faz venda simulada para amante por um valor muito aquém do valor que o imóvel, por exemplo, vale. Aí, o que acontece? Frauda a meação, porque não investe o que poderia investir. Tu estás entendendo como tu tens que ter autorização? Agora, para bem móvel, por exemplo, carro, tu não precisas de autorização para que tu possas vender. Tu podes vender livremente o bem. Inclusive, o bem, ele é considerado daquele em que viria a utilizar esse bem para o que seria as suas necessidades, que seriam, aí nesse caso, os bens imóveis, eles estariam aí para mim no 1691, porque eu tenho que fazer um registro, e esse registro do imóvel é que vai me garantir a propriedade desse bem. Agora, em relação aos bens móveis, ele vai estar no 1673 e no 1774, onde ele vai estabelecer para mim o seguinte: o bem, ele vai ser daquele que utilizaria esse determinado bem. E se os dois utilizarem, ele é tido como se fosse adquirido durante o casamento como bem comum. Agora, se tu tiveres aí aquele que viria a utilizar esse bem, nesse caso, o que vai acontecer? O cônjuge que vier a utilizar esse bem, ele seria considerado o proprietário do bem, ainda que o bem ele conste no nome do outro cônjuge. Por quê? É porque eu utilizo o bem. Porque o que acontece? Vamos supor, eu sou casada na comunhão, na participação final nos aquestos. O meu marido, ele não conseguiu financiar o carro dele. E aí ele pediu para que eu financiasse o carro. Ele usa o carro, mas o carro está no meu nome. O que acontece é como o 1680 ele estabelece, presume-se do cônjuge devedor, presume-se, por quê? Porque está no meu nome, o que seria a alienação fiduciária. Só que o que acontece é que se tu conseguires comprovar que ele é de uso pessoal teu, por exemplo, meu marido, ele conseguir comprovar que ele utiliza o carro seria de propriedade dele. Agora, também ele vai estabelecer para mim a questão de que quando tu dissolveres esse regime de bens, cada um faz o que entender. Na verdade, quando chegar no final
tu vais ver o que são os bens comuns, o que é diferente da comunhão parcial de bens. Por quê? Porque na comunhão parcial de bens, cada cônjuge, ele viria a ter o que seria um patrimônio comum. Ah, mas na participação final nos aquestos também tem patrimônio comum? Tem patrimônio comum ou aquesto. Só que diferente da participação final nos aquestos, eu não preciso comprovar o esforço comum. Basta que eu venha a adquirir o bem para que ele seja comum, na comunhão parcial. Ah, e na participação final nos aquestos, tu precisa provar que tu tiveste participação para adquirir esse bem. É por isso que eu te disse que ele depende de um rigoroso controle contábil. Inclusive, os artigos do Código, a partir do 1675, ele vai determinar para mim os bens que forem doados, o que vai acontecer. Tu podes pedir a devolução do bem ou o que seria a metade correspondente lá no final, que caracterizaria esse bem. Ele vai estabelecer para mim os bens que forem alienados, que seria para evitar a fraude contábil. Ele vai estabelecer para mim as dívidas anteriores ao casamento, as dívidas posteriores ao casamento. Por quê? Tu podes contrair dívida simulada. Para quê? Para que tu venhas a pedir empréstimo para o teu cônjuge, porque tu achas que o teu cônjuge ele não tem um controle dos bens que ele viria a ter ou dos empréstimos que ele te faz. Aí tu vais e pede empréstimo para efetuar algum pagamento, ele pode vir a requerer lá no final, o valor correspondente aí ao cônjuge. Agora, se o cônjuge ele conseguir comprovar que esse bem tu adquiristes, mas foi em proveito de ambos, essa dívida posterior ao casamento, o que vai acontecer? É que tu vais partilhar metade para cada um. Agora, muito importante, como eu te falei, o pagamento das dívidas. Se tu pagares dívida do cônjuge, tu podes requerer o ressarcimento lá no final. É por isso que o nome do regime é participação final nos aquestos. Tu vais ver o que seria bem comum, o que seria aquesto só no final. Porque durante o casamento, o bem, ele funcionaria como se ele fosse separação de bens. O bem do cônjuge A, o bem do cônjuge B. Tu só vais ver o que é aquesto no final, onde tu vais mesclar aqui, e aí tu vais observar. Cada uma dessa bolinha aqui seria o que seria considerado bem particular. O meio é aquesto. Só que tu podes ter bem particular durante o casamento. Esse bem particular, ele pode ser móvel ou imóvel. O imóvel, tu só podes vender bem imóvel particular, sem precisar da autorização do cônjuge, se tu estabeleceres isso em pacto antinupcial. Bem imóvel comum não pode ser alienado sem a autorização do cônjuge, sem a outorga marital
como o Gagliano, tá? Ele gosta de estabelecer, e sem a outorga marital, como quem gosta de estabelecer para mim seria o Flávio Tartucci e a Maria Berenice Dias. Eles colocam, o Gagliano e a Maria Berenice Dias, eles colocam outorga marital. O Flávio Tartucci, ele coloca outorga uxória e essa outorga marital, que seria a outorga que o marido dá para a esposa, e a uxória seria o que a esposa dá para o marido. Em relação aos bens móveis e imóveis, os bens móveis, eles não precisam de autorização, como eu falei ainda há pouco. O imóvel, ele precisa de autorização, tá? Chegou no final, dividiu o aquesto, partilhou o aquesto, cada um fica com o seu bem, tá? O que ficaria cada cônjuge em relação à comunhão parcial de bens? O que cada cônjuge constituir, tá, durante o casamento, que seria o aquesto, a metade do aquesto, os bens. Te amo, a minha irmã entrou, tá? A Milena Marchand também, o Eduardo voltou, Luiz Eduardo, minha irmã querida, amada, que eu sempre falo nas aulas, minha irmã de São Paulo. Faltou a minha irmã de Belém. O meu irmão, ele nunca pode, que ele é médico, ele é ginecologista, ele deve estar fazendo um parto. A minha irmã também é médica. Saudades, Milena Marchand, minha irmã querida, só faltou a Gabi. E aí, o que vai acontecer? Em relação às dívidas, ele vai trazer aí para mim o que cada cônjuge ele viria a adquirir do seu bem exclusivo. Ele tem que arcar. As dívidas que forem feitas em bens comuns, eles são pagos com recursos comuns, tá? Agora, as dívidas de bens exclusivos, bens particulares só na comunhão parcial de bens, certo? Então, o que acontece? Essas dívidas aí, que seriam comuns, elas são pagas com patrimônio comum. As dívidas que são feitas em patrimônio exclusivo são pagos com recursos exclusivos. Se tu vieres a usar patrimônio comum para pagar dívida de patrimônio exclusivo, ele vai possibilitar, se ele tivesse rigoroso controle contábil, pedir o ressarcimento lá no final. É por isso que tu vais ver o que seriam bens comuns lá no final, que seriam os aquestos, tá? Agora, como é que funciona a separação de bens? Ou a separação de bens, ele seria estabelecida de duas formas. A separação convencional, que é a que tu escolhes, e a separação que seria obrigatória, que o legislador ele vai te obrigar. E aí, Fabrição? Um beijo. Oi, Juju. Então, a minha amiga pianista também. Beijo, minha amiga. Então, aqui, em relação à separação de bens, ele vai estabelecer esses dois momentos, que seria a convencional, que também ela é considerada absoluta ou total,
que eu escolho, eu quero me casar na separação convencional. Ou tu podes escolher, que seria, oi Paulinho, tu podes escolher estabelecer outro regime de bens. Mas se tu escolheres a separação convencional, tu precisas fazer um pacto antinupcial, tá? Tu podes mesclar os regimes. Como assim mesclar? Porque tu podes pegar um bem que ele é um bem teu, tu queres casar na comunhão, na separação convencional. Mas tu queres pegar um bem teu e dividir. E aí tu colocas no pacto que esse determinado bem, ele passa a ser considerado bem comum, tá? Tu podes então mesclar os regimes. Como tu podes deixar daquela forma como ele tá. Mas tu só podes estabelecer no pacto antinupcial o que for de origem patrimonial. Ah, mas os alimentos não são de origem patrimonial, eu não posso estabelecer no pacto antinupcial? Não pode. Ah, mas por que eu não posso estabelecer no pacto antinupcial? Não pode estabelecer no pacto antinupcial porque a lei, ela diz que é um direito teu aos alimentos, que é devido entre os cônjuges ou companheiros ou entre os parentes os alimentos, aquele que não pudesse prover com recursos do seu trabalho. Aí tu pode pleitear. Tá lá no 1694, é um direito teu, tu não pode colocar isso no pacto antinupcial, dizendo que tu abres mão dos alimentos. Não podes. Nem podes dizer que quando da separação, que tu abres mão do teu direito sobre o teu filho, que é o poder familiar. Tu não podes também fazer isso. Por quê? Porque a lei, ela determina que é um direito teu, tá? Agora, o que acontece é que a lei, ela também te diz o seguinte: olha, tu tens 16 anos, tá? Tu queres casar, mas o teu pai, ele não quer que tu cases. Para que tu venhas a casar tendo 16 anos, tu precisas justamente do que seria quando tu casas, tu precisas da autorização de ambos os pais quando tu tens 16 anos completos até 18. Menos de 16 não pode casar em nenhuma hipótese. Espera aí, deixa eu ver o que o Paulo Leandro escreveu. No direito penal, falamos no ilícito de abandono material para quem intencionalmente deixa de pagar alimentos arbitrados. Olha aí. Obrigada, Paulo, pela contribuição. Sou Paulo Leandro aqui dando uma participação. A Luane também aqui. O Magaive. O Gabriel. Aretusa. Muito prazer em tê-los aqui. Então, observa que se tu tens 16, não tens o que seria essa autorização do teu pai, tu precisa da autorização de ambos, tu não podes casar. Ah, não posso? Bem, não pode não. Vou reformular, tá? Tu podes sim casar, mas tu precisas de uma autorização de ambos os pais. Tu só tem da tua mãe. Mas a autorização do teu pai é injustificada. Tu vai lá com o juiz e pede uma autorização. Aí, nesse caso, tu vais casar com suprimento judicial. Casando com suprimento judicial,
tu vai ser obrigado a casar com a separação obrigatória, legal ou necessária de bens. Ah, mas eu não quero casar com esse regime. Eu quero casar na comunhão universal de bens. Então espera atingir a maioridade que tu podes escolher, o regime que tu quiseres casar. Enquanto tu não atingires a maioridade, tu vais casar com o que seria a separação obrigatória de bens, porque tu estás casando com suprimento judicial, tá? Obrigada, Paulo, muito obrigada. Aí tem outra hipótese também, que tá lá no 1641, no inciso 2º, que seria tu casares com tu casares tendo aí mais de 70 anos. Anteriormente, se tu casasses tendo aí mais de 60, tu casarias com o que seria o regime da separação obrigatória de bens. Atualmente, ele diz às pessoas que, no caso, casarem tendo aí mais de 70 anos. O legislador, a doutrina, ela questiona muito, porque ela diz que se uma pessoa que tem 70 anos, ela deveria casar com o regime de bens que ela quisesse. A doutrina diz que uma pessoa com 70 anos já é uma pessoa que viveu o suficiente para saber o que é melhor para si. A doutrina diz que é para evitar os aventureiros. Não sei, essa pergunta aí eu não sei. Nem me julgo assim, para te ser sincera, Luiz. Mas eu agradeço o carinho. Agora, o que eu vou te falar é que no inciso 1º do 1641, ele vai estabelecer para mim que eu vou casar com a separação obrigatória de bens quando eu deveria observar as causas suspensivas do casamento, que seriam aquelas que diz assim, que se tu viuvastes e não fizeste a partilha para os herdeiros, que tu tens que aguardar a partilha, ou tu tens que comprovar que tu não estás grávida, justamente essas causas suspensivas tu não observaste. Se tu não observastes essas causas suspensivas, tu vais casar sim com a separação obrigatória de bens. Sim, mas como é que funciona então a separação convencional de bens? Eu não escolho, então eu quero saber como é que funciona. Bem, aqui o legislador, ele estabeleceu poucas regras, porque o patrimônio, ele seria do cônjuge que seria proprietário. Tu não vais comunicar nada. Mas aí tem um detalhe, como eu estava conversando ainda há pouco com a Josi. A doutrina e a jurisprudência, eles têm um entendimento de que se tu comprovares o esforço comum, que tu podes pedir a metade dos bens adquiridos na constância do casamento. Os tribunais gaúchos, eles já estão trazendo o que seriam esses julgados. Não são todos os julgados que militam esse entendimento. Agora, o que eu vou te estabelecer é que a doutrina, por exemplo, a Maria Berenice Dias, ela bate severamente nesse ponto,
O Flávio Tartucci, ele também traz esse raciocínio para nós. Agora tu observas que ele vai te dizer o seguinte, tu já levaste falta, William, que a separação de bens, ele vai deixar dois artigos para mim, que é o 1687 e o 1688, que ele vai dizer que cada cônjuge vai administrar o seu próprio bem e que o cônjuge, ele deve, aí no caso, porra, passaste todo esse tempo para beber uma água, Ave Maria, tava desidratado, menino? Então, o cônjuge que ele trouxer aí a questão do pacto antinupcial, se ele estabelecer que ele não quer concorrer no que seria na despesa comum, ele deve estabelecer isso no pacto antinupcial. E é o que estabelece para mim o 1688, que se ele não quiser participar, ele vai ter que trazer lá no pacto antinupcial, tá? Essa questão da não participação em bem comum. Agora tu observa que ele vai trazer o seguinte para mim, em relação a todos esses regimes de bens, existe uma regra que vai ser comum para todos esses regimes e que tu deves observar de forma vigorosa a questão desses regimes. Porque ele vai dizer o seguinte para ti, tá? Primeiro ponto, que qualquer que seja o regime, tanto o marido quanto a mulher, ele vai poder administrar os bens que seriam considerados comuns, tá? E qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher, ele não vai precisar de limitações em relação a aquisições que forem feitas em função ou em virtude do que seria da atividade profissional, que é o que estabelece o 1642. Então, ele deixa livre para que tu possas administrar os bens que sejam direcionados ao teu lado profissional, que seria essa evolução financeira, tá? Agora, ele também estabelece o seguinte para ti, em relação aos bens. Olha, o Fernando Carneiro, que prazer, Fernando. A Isabelle Bittencourt, que prazer também. Agora, esse nome aqui, tu vai colocar esse nome, não dá para eu entender. Observa que em relação ao que viria a ser comum para todos os regimes de bens, é que ele vai dizer o seguinte, que os cônjuges, eles devem administrar os seus bens próprios, e isso implica dizer que cada cônjuge, ele vai ser responsável pelo seu próprio bem. Bem, em relação à questão dos bens que seriam em relação aos bens que estariam comuns aí para todos os regimes, é que se tu tiveres determinado bem, e esse bem ele tiver sido gravado ou alienado sem o consentimento do outro cônjuge ou sem
a questão de autorização judicial, ele vai poder reivindicar esse bem, tá? Porque tu precisas do que seria dessa autorização desse bem. Inclusive, nós vamos ver aqui o artigo que se tu tiveres determinado bem e tu vieres a alienar o bem sem a autorização do teu cônjuge, a partir do momento em que ele encerra a questão da comunhão, ele ainda pode pedir até 2 anos após o fim, o que seria a questão da anulação desse negócio, que nós vamos ver já já. Ele também vai dizer que é o inciso 4º do 1643, que é em relação à questão da fiança e do aval. Tu precisas em qualquer regime de bens, exceto na que seria a separação convencional, tá? A questão do que seria da autorização do teu cônjuge para ser avalista ou fiador de qualquer bem, tá? E, inclusive, como eu te falei, tu podes depois pedir para o juiz e o juiz venha determinar que nesse caso tu não autorizaste essa fiança ou esse aval e o teu marido fez a fiança ou aval, tá? Foi fiador ou avalista de determinado bem, tá? O que vai acontecer? Como eu te falei, que é o que estabelece o 1649. 2 anos após o término aí desse casamento, tu pode pedir anulação dessa fiança, porque tu não autorizaste. Tu imagina, tu finalizas o casamento e aí teu nome ainda tá vinculado a um aval que tu nem querias ser avalista de determinado bem. Eu já cheguei a falar para vocês que quando nós chegamos aqui, eu sou casada na Comunhão Universal de Bens. Aí meu marido chegou e falou para mim que tinha chegado uma pessoa de fora e tal, e que um dia nós já tínhamos vindo de fora e que ele queria ser avalista em determinado, ele queria ser fiador, né? Em determinado bem lá para um amigo dele. Não era nem amigo, é um cara que chegou lá na secretaria que ele trabalha. Aí ele disse assim, vamos, assina aqui, amor. Aí eu peguei e falei assim, o que é isso? É para ser fiadora de um imóvel aqui que chegou um fulano de tal lá na secretaria e ele tá querendo alugar um imóvel, precisa de um fiador. Assina aqui que tu precisas autorizar. Eu falei, não vou assinar. Aí ele falou assim, amor, deixa de ser ruim. Um dia nós já chegamos aqui sem ter imóvel alugado e nós precisamos alugar e alguém foi nosso fiador. Aí eu falei, não vou assinar. Mas por quê? Ora, porque eu não quero ser fiadora. Aí ele disse assim, então eu vou ser fiador. Eu disse, vai sim. Tu vai ter que juntar essa certidão de casamento. Tá lá como Comunhão Universal, bem. Tu não vais. Porque tu precisa da minha assinatura e eu não vou assinar. Tá? Obrigada, Felipe. Letícia, minha Yara. E aí, não assinei. Porra nenhuma que eu ia ser fiadora. Tá bom. Depois
depois vão me executar, tá? As dívidas bastam as minhas. A dívida do alheio. Verdade, marido não se governa. Isso tu tem razão, Paulo. Então, o que acontece? Isso daí tá no 1649. Tu não podes ser fiador nem avalista. Tu não pode fazer doação, ainda que não remuneratória, que seria de bem comum, ou que possa compor uma futura ameação. Tu não pode fazer doação. E em qualquer regime, tu não podes pegar, vamos supor, um imóvel e deixar tua mãe ficar morando no imóvel. Gabi, linda, minha outra irmã entrou. Te amo. Ela não pode. A Thaís também, que legal, Thaís, obrigada pela presença. Não podes entrar e vir aí sem autorização do cônjuge. Por quê? Quando tu vens a fazer essa doação, ainda que para tua mãe, sendo bem comum, precisa da autorização, porque se tu não tiveres a autorização do cônjuge, ele vai abater o valor e vai computar lá na meação. Mas eu sou casada na comunhão parcial de bens. Não interessa. Ele vai estabelecer aqui para mim no 1647 que é qualquer regime. Tu vais ter que dar a metade. Porque aquele imóvel poderia estar sendo alugado. Mas tu doaste para tua mãe ficar morando sem que ela pagasse nada. E aí é tu que vais pagar a metade que deveria entrar para o cônjuge em relação àquele bem. E também ele vai dizer o seguinte, tu não podes vir aí e querer pleitear como autor ou réu em qualquer processo, sem autorização do cônjuge. Por quê? Porque depois tu pode ser condenado a, vamos supor, pagar algum valor e aí o cônjuge ele entra junto. Por quê? Isso vai fraudar, isso vai desfalcar, que diga, a meação. Então tu precisas da autorização dele. E tu precisas da autorização dele também, no que seria a questão da transferência do que seriam bens doados e herdados, para ele saber que tu não estás desfalcando aqui bem, ou melhor, fraudando a meação. Porque tu podes fazer venda simulada, tu podes transferir ou tu podes doar bem que é teu, tu podes doar para o teu concubino. Concubino é um termo bonito que o Código Civil achou para amante, Tu pode estar doando aí para o teu amante. E aí, isso vai contar lá na meação. Agora, tu não vais precisar da autorização desse cônjuge se tu fores comprar bens que seriam aí para a economia doméstica. Mesmo que tu compres parcelado. Vamos supor que tu compres uma televisão de 15 mil reais. Tu não precisas da autorização do cônjuge para comprar uma televisão de 15 mil reais, ainda que tu compres parcelado. Por quê? Porque ela vai ser tida como bem
para a economia doméstica. Tu também não vais precisar da autorização para que tu possas fazer empréstimo de qualquer quantia que seja para compor essa economia doméstica. Peraí. E se o cônjuge não confiador? Aí, nesse caso, o negócio jurídico, ele é nulo porque ele já nasceu viciado. O negócio jurídico, ele é um termo bonito para amante. Ele, como o negócio jurídico ele já nasceu viciado, ele não tem como prosperar. Então, se o cônjuge ele assina fazendo passar pelo outro para que ele consiga ser o fiador, então esse negócio jurídico ele é nulo. Sendo que o negócio jurídico ele é nulo, ele retroage a data da concepção, ou seja, ele vai lá no momento em que foi celebrado. Então, salvo aí o direito de terceiros, todos os efeitos eles são invalidados, porque o negócio jurídico ele já nasceu viciado. Não é, e aí eu volto a repisar, não é a ausência da autorização, porque o cônjuge ele pode vir aí a suprir essa ausência da autorização para ser fiador ou avalista até, como eu falei para vocês, 2 anos após o casamento. Ele pode pedir para anular, o que seria essa fiança ou esse aval. Por quê? Porque ele não quer se ver atrelado, ou o nome dele atrelado àquela fiança ou aquele aval que ele não quis. Agora, quando ele assina se fazendo passar pelo outro, ele é nulo porque é o negócio jurídico que é nulo. E aí ele retroage ao início. O anulado é a partir do momento em que sai a sentença lá, o que seria da dissolução do casamento, para frente. Ele vai apagar ali aqueles efeitos. Por quê? Porque tu não queres mais ver aqueles efeitos produzidos, certo? Agora, tu podes pedir antes? Pode pedir antes, mas tu tem até 2 anos do fim do casamento para que tu possas pedir o que seria a anulação desse negócio, que conta a partir daquela sentença. Vê como a anulação ela é diferente da nulidade. E aí aquele negócio que eu aprendi lá atrás, quando eu ainda fazia faculdade. O nulo, ele é ex tunc, ele vai para trás, aí tu bate na testa, tunc na testa, ele vai para trás. Todos os efeitos eles são apagados. O ex nunc é o efeito que seria trazido pelo anulado, aí tu bate na nuca, e aí nuca, nunc, aí ele vai para frente, é daquele momento para frente. Então, a partir do momento em que sai a sentença, ele deixa de produzir aqueles efeitos, certo? E aí, ele vai ainda trazer para ti, em relação à questão de quando o cônjuge ele não puder administrar os bens, que vai ser no 1651 e o 1652, o 1651 e o 1652, ele vai possibilitar o que seria o cônjuge ele administrar os bens que seriam do cônjuge contrário,
ou os bens comuns, que seria justamente quando no caso ele não puder exercer a administração dos bens, porque nesse caso ele está preso, ou no caso esse cônjuge ele morreu, ou então ele é incapaz. Aí o que vai acontecer? Tu podes administrar os bens comuns e os bens particulares, que seriam dele, tu pode alienar os bens comuns e tu pode alienar aí os bens imóveis ou bens móveis aí mediante autorização judicial, dependendo da situação. Agora, em relação ao usufruto, o cônjuge com a posse dos bens particulares, ele pode aqui vir a usufruir desse bem, ele pode ser procurador desse determinado bem, ou ele pode ser o fiel depositário, inclusive, desse bem, para poder compor o que seria uma eventual partilha, que seria tanto desse cônjuge como em relação aos herdeiros dele. Agora, essa daí é a análise que seria bem sucinta. Tu vês que ainda que seja sucinta, ela demorou um pouco, porque nós estamos falando de 4 regimes de bens, sendo que na separação de bens eu divido em 2. Então, nesse caso, é como se eu tivesse 5 regimes de bens, Só que a separação obrigatória tu não escolhes. Tu escolhes 4 regimes de bens. E eu teria regras bem estabelecidas para esses regimes. A diferença em relação a eles vai ser justamente a questão da aquisição desses bens. A questão do momento em que tu vais adquirir esses bens e a forma de aquisição dos bens. Por quê? Porque aqueles bens que são tidos como bens gratuitos, a título gratuito, que seria a doação e a herança, ela só vai entrar quando eu estabelecer em relação à comunhão universal de bens. Porque na comunhão parcial, os bens gratuitos, eles não entram na comunhão, exceto se ele for em favor de ambos os cônjuges. E na participação final nos aquestos, tu só vais mear determinado aquesto ou bem comum se esse aquesto ou esse bem comum ele tiver o teu esforço para aquisição, tu tiveres participado ativamente para adquirir esse bem. Ou seja, se tu não contribuístes para nada nesse bem, tu não virias a participar da meação desse bem. Aí tu diz assim, mas eu não trabalho fora de casa, eu trabalho em casa, eu me dedico para a administração da casa e a educação dos filhos. Eu vou ter direito na participação final nos aquestos? Tu escolhestes um regime difícil para ti. Infelizmente não. Porque a participação final nos aquestos, ela exige uma participação monetária, ela exige a pecúnia, a participação pecuniária em todos os momentos aí. Se tu não podes contribuir financeiramente, esse regime ele não é um regime bom para ti. Aí tu podes escolher, por exemplo, a comunhão parcial,
que aí tu virias a comunicar os bens que forem adquiridos a partir do momento em que tu casas. Ou tu podes. Aí tu diz assim, mas eu convivi um tempo em união estável e eu quero casar agora. E aí, como é que fica? Olha, a resolução 175 de 2013, ela diz para mim que eu devo converter a união estável, tá, de casais homoafetivos em casamento. E isso vai retroagir a data, tá, de que iniciaram a união estável. Ele vai retroagir. Mas eu não sou homoafetivo. Isso vai valer para mim? Vai. Porque tu vais poder retroagir a união estável naquele momento. Ou melhor dizendo, tu vais converter a união estável em casamento. A Constituição Federal, ela te garante a conversão da união estável em casamento, lá no 226, no parágrafo 3º da Constituição, desculpa. Ele vai estabelecer para mim em relação à conversão da união estável em casamento. Então, ele vai te permitir essa conversão. E aí, a data do casamento, ela vai retroagir lá naquele momento da união estável, certo? Se tu não quiseres casar, vamos supor, na comunhão universal de bens, porque tu podes também casar na comunhão universal de bens, e aí essa comunhão universal de bens, ela vai englobar todos os bens que forem adquiridos durante o casamento, a título gratuito ou não. Se tu receberes uma herança, se tu receberes uma doação, o teu cônjuge vai ter direito a metade. E aí nós vimos, salvo, olha minha prima, a Fernandinha, prazer, muito obrigada, Fernanda, tá aqui. A Ana também, a Ana Carla Cordeiro, a Ana Carla Moreira. Então, ele vai retroagir justamente aquele momento. Na verdade, não é retroagir. Ele vai trazer todos os bens, ele vai justamente estabelecer como bens que seriam adquiridos pelo casal. E aí, o casal vai dividir todos esses bens, que seriam considerados bens comuns, certo? Agora, como eu te falei, se tu quiseres casar sem converter a união estável, mas eu não quero casar, porque tem gente que não quer se submeter às regras que são estabelecidas pela tutela ou gerência do Estado. Não quero me submeter a essas regras. Eu quero conviver em união estável. Se tu estás convivendo em união estável, tu não queres também fazer um contrato de união estável, porque tu também achas que isso seria o Estado estar interferindo na tua vida. Se tu estás... Oi, Mari! Se tu estás aí em união estável, tu já sabes que, como tu não escolhestes o regime de bem, o regime que é a regra legal é a comunhão parcial. Então, tá valendo todos os bens que forem adquiridos durante essa união estável. Agora, se tu quiseres o contrário, tu podes fazer um contrato. Bem, gente, está terminando aqui o meu tempo. Eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada.
Nós vamos marcar as nossas lives para nós sempre estarmos trabalhando aí esses pontos interessantes.